Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O restaurante O Prime de Hamilton, um estabelecimento chique no centro de Nova York, brilhava intensamente naquela noite. As paredes revestidas de mármore refletiam a luz dourada dos lustres, e um murmúrio elegante percorria o salão onde empresários, celebridades e herdeiros ricos jantavam. Taças de champanhe tilintavam em um discreto concerto de luxo e orgulho. Entre os servidores que trabalhavam com precisão e discrição, Amara Johnson, uma jovem negra na casa dos 20 anos, aproximou-se com uma bandeja repleta de copos reluzentes. Seu olhar era sério, focado, quase modesto. Para ela, aquele emprego não era uma carreira, mas uma necessidade. Ela sonhava com algo diferente, com um futuro longe de humilhações e clientes condescendentes. Em uma mesa central, cercado por vários associados, sentava-se Ricardo Hamilton, herdeiro da família proprietária do restaurante. Um homem arrogante, atraente à primeira vista, mas cuja autoconfiança era apenas uma máscara para esconder um profundo desprezo pelos outros. Gostava de se sentir acima do mundo e principalmente de lembrar aqueles que considerava inferiores o seu lugar. Quando seu olhar pousou em Amara, um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Olha você aí, a garçonete. Amara parou, um pouco surpresa, mas educadamente se aproximou. Sim, senhor? Richard acenou com a cabeça em direção ao piano preto que estava no canto do restaurante, coberto com uma capa de veludo. Vá tocar alguma coisa para nós. Jantar sem música é chato, não acha? Os sócios caíram na gargalhada. Amara sentiu o coração parar. Ela abriu a boca para responder, mas Richard acrescentou, naquele tom frio que não admitia contradição. Não me diga que não sabe. Uma jovem como você deve ter algum talento escondido. Vamos lá, queremos nos divertir. Ao redor deles, os clientes começaram a se virar, atraídos pela cena. As risadas aumentaram. Alguns já estavam sacando seus celulares, convencidos de que um espetáculo ridículo estava prestes a acontecer. Amara sentiu as bochechas corarem. A bandeja tremia em suas mãos. Tudo dentro dela gritava que ela deveria recusar, mas uma força invisível a impedia de falar. Recusar era arriscar seu emprego. Obedecer era se expor à humilhação pública. Richard, satisfeito com sua armadilha, recostou-se confortavelmente na cadeira e cruzou os braços, como um rei esperando seu bobo da corte. Vamos, minha querida. Faça-nos sonhar. O silêncio tomou conta da sala. Todos os olhares estavam voltados para ela. Sem fôlego, Amara sentiu uma lágrima ameaçar cair, então respirou fundo. Seus passos, hesitantes a princípio, a levaram lentamente até o piano. O jogo cruel de Richard estava apenas começando. Richard Hamilton amava duas coisas, poder e espetáculo. Sempre que estava em público, buscava uma oportunidade para mostrar que dominava o ambiente. Naquela noite, em seu restaurante favorito, que levava seu nome, ele se deleitou com a atenção que recebia de seus associados. Esses homens, todos dependentes de seus investimentos e influência, riam ruidosamente de suas piadas, balançando a cabeça a cada comentário seu como cortesãos diante de um rei. Mas o que dava mais prazer a Ricardo não eram os elogios de seus pares, mas o medo e o constrangimento que ele causava naqueles que não tinham como se defender. E naquela noite, seu olhar recaiu sobre Amara. Ela caminhou em direção à mesa, com uma bandeja de copos perfeitamente equilibrada em suas mãos esguias. Seu uniforme de garçonete, embora simples, destacava uma elegância natural que ela não fazia questão de exibir. O cabelo preso em um coque revelava um rosto gentil, mas seu olhar revelava um profundo cansaço, o cansaço de longas jornadas de trabalho e das humilhações cotidianas. Engolido pelo silêncio, Richard acenou para que ela se aproximasse, seus dedos tamborilando preguiçosamente na toalha de mesa imaculada. Quando ela parou na frente dele, ele fez questão de levantar a voz para que todo o restaurante pudesse ouvi-lo. Minha querida, percebemos que este jantar estava um pouco carente de entretenimento. E já que você parece uma jovem cheia de recursos, por que não nos presentear com um pouco de entretenimento? Amara franziu a testa levemente, sem entender onde ele queria chegar com aquilo. Um show, senhor? Richard levantou a mão para o piano que estava no canto coberto de veludo preto. O sim ali. Aquele piano é decorativo, mas tenho certeza de que cantará nas suas mãos. Você sabe tocar, não é? Uma gargalhada sacudiu a mesa. Um dos sócios disse ironicamente. Ah, esse vai ser um show de verdade, Richard. Amara sentiu uma onda de frio congelante invadir seu estômago. Seus lábios se abriram, pronta para recusar, mas Richard deu um passo à frente, seu olhar endurecendo. Vamos lá, não seja tímido.
Um pouco de música para seus clientes não é pedir muito, não é? Ela deu um passo para trás. Sua respiração ficou presa na garganta. Atrás dela, já ouvia os murmúrios, os sussurros divertidos. Alguns clientes viraram a cabeça intrigados, outros reprimiram um sorriso cruel. Ricardo, satisfeito por ver sua presa encurralada, pegou sua taça de vinho e fez um brinde à crueldade. A cultura improvisada, senhores. Ao nosso entretenimento desta noite. Os homens caíram na gargalhada novamente, desta vez mais alto. A sala ficou em silêncio, interrompida apenas por risadinhas. Amara sentiu as mãos tremerem, os dedos agarrando a bandeja para não deixá-la cair. Cada fibra do seu corpo gritava para ela recusar, mas outra voz surgiu em sua memória, a de sua mãe, gentil, mas firme. Nunca deixe ninguém decidir o seu valor. Mostre quem você é, Amara. Ela fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e os abriu novamente com um brilho diferente. Seu passo hesitante se transformou em uma marcha determinada. Sem dizer uma palavra, ela colocou a bandeja sobre uma mesa próxima e caminhou até o piano. O riso diminuiu gradualmente, substituído por uma curiosidade misturada com impaciência. Richard, ainda convencido de que estava prestes a testemunhar uma humilhação memorável, cruzou as pernas e fez sinal para que o pianista improvisado começasse. Mas em seu coração, Amara já havia tomado uma decisão. Ela não seria a única a ser humilhada esta noite. Amara se aproximou do piano, respirando em breves rajadas. Cada passo ecoava em sua mente como uma marcha para o cadafalso. Olhares a observavam, alguns divertidos, outros cruéis, todos ansiosos para testemunhar sua queda. Ela ainda ouvia as risadas calorosas atrás de si, os murmúrios zombeteiros. Vai ser um desastre. Ela mal consegue juntar duas notas. Seu coração batia tão forte que ela achou que toda a sala podia ouvir. Ela sentiu como se suas pernas fossem ceder sob seu peso. Quando levantou a capa de veludo do piano, suas mãos tremiam visivelmente. A madeira preta e brilhante do instrumento refletia seu rosto preocupado. Ela sentou-se delicadamente no banco, apoiando os dedos trêmulos nas teclas frias e lisas. Por um segundo, permaneceu imóvel, paralisada pelo medo do fracasso. A vergonha já queimava sua pele. Ela sabia o que os aguardava. Notas dissonantes, execução desajeitada, um espetáculo patético. Richard queria reduzi-la a uma mera distração, um objeto de escárnio. Ela respirou fundo e fechou os olhos. Uma lágrima rolou pelo seu rosto, rapidamente enxugada com as costas da mão. Ela pensou em sua vida, em todas as vezes que teve que suportar humilhações sem dizer nada. Nos clientes que estalaram os dedos para retornar a ligação, nos comentários racistas disfarçados de piadas, nos sorrisos condescendentes. Mas, acima de tudo, ela pensava em sua mãe. Aquela mulher forte que, apesar da pobreza e das dificuldades, sempre acreditara em seu talento. Lembrava-se daquelas noites na pequena igreja do bairro, onde tocava um piano velho e surrado, fazendo o ar vibrar com melodias imperfeitas, mas cheias de alma. Sua mãe frequentemente lhe sussurrava: sua música é seu refúgio. Quando o mundo estiver cruel, toque. E o mundo ouvirá. Um calor cresceu dentro dela, gradualmente substituindo o medo. Seus dedos pararam de tremer. O silêncio pesado da sala de repente se tornou seu aliado. Ela sentiu todos prendendo a respiração, prontos para julgá-la. Mas ela estava pronta para responder. Richard, sentado em sua poltrona, com um sorriso predatório nos lábios, ergueu sua taça de vinho em direção aos seus companheiros. Olhem com atenção, senhores. A comédia está prestes a começar. Amara abaixou a cabeça ligeiramente, os dedos pousados delicadamente nas teclas. O tempo pareceu parar. Entre a vergonha e a dignidade, entre o medo e a coragem, ela estava à beira de um precipício. Então, com um gesto determinado, ela apertou a primeira nota. Um som puro emergiu do piano, claro, profundo, vibrante. A nota ressoou por toda a sala como uma lufada de ar fresco, quebrando o silêncio pesado que a precedia. Amara, com os olhos semicerrados, deixou os dedos deslizarem sobre uma segunda tecla, depois uma terceira. Aos poucos, uma melodia suave e cativante tomou forma. A princípio, os clientes não sabiam como reagir. Esperavam um barulho estranho, uma execução hesitante, mas não a harmonia fluida que preenchia o ar. As primeiras risadas sumiram, substituídas por um silêncio atento. Amara tocava com cautela, como se redescobrisse o piano após anos de silêncio. Seus dedos, hesitantes no início, começaram a recuperar a confiança. Cada nota despertava uma lembrança, noites passadas na igreja local, horas roubadas após o trabalho para praticar em um teclado desgastado, momentos em que a música fora seu único refúgio contra a dor e a injustiça. Suas mãos se moviam com mais vigor,
A melodia se elevava, tornava-se mais ousada, enchendo o restaurante com um calor inesperado. As conversas silenciaram, os talheres pararam de tilintar. Todos, sem exceção, estavam agora atentos às notas que fluíam do instrumento. Até Richard, que inicialmente arqueara uma sobrancelha, achando graça, franziu a testa levemente. Ele não esperava por aquilo. O que deveria ser uma humilhação pública estava tomando um rumo inesperado. Amara, por sua vez, havia fechado os olhos. Não via mais o quarto, nem os olhares pesados. Não ouvia mais as risadas, nem os sussurros cruéis. Só a música existia. Cada nota era um sopro, cada acorde, uma libertação. Seus dedos deslizavam com uma fluidez natural, como se ela tivesse nascido para aquele exato momento. Seu medo se transformará em força, sua vergonha em orgulho. Ela sentia que estava recuperando o controle, não apenas daquela cena, mas de uma parte de si mesma que havia sido suprimida. Ao abrir os olhos por um instante, viu algo que a abalou por dentro. Uma mulher sentada a uma mesa próxima tinha lágrimas nos olhos. Ela não era mais objeto de ridículo. Estava tocando almas. A sala inteira, congelada, prendeu a respiração. E naquele preciso momento, Amara entendeu que sua humilhação estava se transformando em triunfo. O restaurante inteiro parecia estar atento a cada nota. As conversas haviam evaporado, as risadas haviam sumido. Tudo que se ouvia era a música vibrante e profunda, preenchendo cada canto do salão. Os clientes que momentos antes esperavam uma comédia ridícula, agora estavam hipnotizados. Os acordes se sucediam, ora suaves, ora poderosos e intensos. Amara não estava apenas tocando, ela contava uma história. Cada nota carregava uma emoção crua, um grito silencioso, uma verdade enterrada há muito tempo. Richard, acomodado em sua cadeira, havia perdido o sorriso irônico. Seus olhos se fixaram em Amara com uma expressão estranha, uma mistura de surpresa e aborrecimento. Não era isso que ele esperava. Queria risos, zombaria, a satisfação de ver uma jovem humilhada na frente de todos. Mas em vez disso, ela mantinha a sala inteira cativa, e ele, o autoproclamado mestre do jogo, estava perdendo o controle. E incrível, um cliente sussurrou em voz baixa. Ela parece uma pianista de concerto, acrescentou outro, boquiaberto. Até os garçons pararam, com os pratos ainda nas mãos, esquecendo-se de suas tarefas. Todos os olhos estavam voltados para o piano, para Amara, que parecia flutuar acima de si mesma. Os companheiros de Richard, inicialmente entretidos, agora se entreolhavam com expressões intrigadas. Alguns já haviam parado de rir há muito tempo e até começavam a bater palmas suavemente, levados, apesar de tudo, pela beleza da música. O milionário sentiu seu orgulho se estilhaçar. Cada nota que ecoava pela sala era como um tapa silencioso na cara de sua crueldade. Ele queria menosprezá-la, mas era ele quem estava perdendo sua estatura, ele que estava se tornando insignificante diante da grandiosidade inesperada de sua garçonete. Amara, no entanto, continuou a tocar sem olhar para ele. Ela não era mais a garçonete invisível que era ignorada ou recebia ordens no estalar de dedos. Ela era uma artista, uma mulher que se destacava pelo seu talento, pela sua força silenciosa. Quando ela parou para mudar o tom, um suspiro percorreu a sala. O silêncio era tão intenso que era possível ouvir um alfinete cair. Então, as notas recomeçaram, ainda mais vibrantes, ainda mais majestosas. Naquela noite não era mais Richard Hamilton quem entretinha a sala com sua arrogância. Era Amara Johnson, a garçonete humilhada que de repente se tornou a alma do restaurante. Cada nota que Amara tocava parecia abrir uma porta para o seu passado. Seus dedos deslizavam com uma fluidez quase mágica, mas por trás dessa maestria escondia-se uma história da qual ninguém na sala suspeitava. Ela se lembrava do pequeno apartamento onde cresceu, em um bairro pobre do Brooklyn. Sua mãe, enfermeira noturna, lutava sozinha para criar os filhos. O dinheiro era escasso, mas havia sempre uma coisa que sua mãe se recusava a sacrificar: seu amor pela música. Amara viu novamente o velho piano vertical, que estava no canto da igreja do bairro. As teclas estavam gastas, algumas ligeiramente tortas, mas para ela, era um tesouro. Depois da escola, ela se sentava diante daquele teclado desgastado e passava horas praticando. Suas mãos pequenas e infantis batiam nas teclas desajeitadamente no início, mas, aos poucos, aprenderam a dançar nelas. Seu primeiro professor foi o pastor da igreja, um senhor paciente que lhe ensinou o básico. Depois, ela aprendeu sozinha, ouvindo, imitando e sentindo. Sua mãe, embora assediada pelos guardas do hospital, sempre encontrava um momento para encorajá-la. Ela costumava lhe dizer: Amara, sua música é uma luz. Mesmo na escuridão, ela sempre brilhará. Essas palavras ainda ecoavam em sua mente enquanto ela se apresentava naquela noite,
diante de um público que a via pela primeira vez como algo mais do que uma simples garçonete. Mas também havia lembranças dolorosas. A competição musical em que ela participará aos 16 anos, convencida de que tinha uma chance de brilhar. Ela se lembrava dos jurados, de seus sorrisos frios, da maneira como alguns a encaravam, como se seu lugar não fosse num palco, mas em outro lugar, onde ela pertencia. Ela havia tocado com todo o coração, mas nem sequer havia sido mencionada. No dia seguinte, ela ouvirá um jurado sussurrar: talentoso, sim, mas não é a imagem que buscamos. Naquele dia, seu sonho foi destruído. Ela guardou a música, jurando nunca mais se fazer de boba, pensando que sua música poderia mudar alguma coisa. Ela aceitou bicos e acabou se tornando garçonete, relegando seu piano a uma lembrança dolorosa. E no entanto, naquela noite forçada pela crueldade de Richard, ela havia reaberto aquela parte de si mesma. E sua música, em vez de revelar suas falhas, revelou toda a sua força. Cada nota que ela tocava estava imbuída dessas memórias. Pobreza, humilhações, mas também o amor de sua mãe. O eco de aplausos tímidos na igreja e a convicção interior de que ela sempre teve um valor que o mundo se recusava a reconhecer. Os clientes, embora desconhecessem sua história, sentiram tudo. Ouviram em sua música um sofrimento profundo, mas também uma resiliência que os comoveu. Alguns fecharam os olhos, outros apertaram as mãos de seus entes queridos, tocados por uma emoção que não conseguiam explicar. Amara não estava mais apenas brincando. Ela estava contando sua história. E a sala inteira ouvia, atenta à sua história silenciosa. O restaurante O-Prime de Hamilton, antes animado pelo tilintar de copos e pelo burburinho das conversas sociais, mudará de atmosfera. O ambiente normalmente barulhento e frívolo, agora estava imerso em um silêncio sagrado. Cada cliente, cada garçom, cada colaborador de Richard se via preso aos bilhetes de Amara, como se estivessem tecendo uma rede invisível ao redor de cada coração. A gargalhada estrondosa de um homem, que se divertira com a humilhação iminente momentos antes, havia sumido. Ele havia largado o copo sem nem perceber, hipnotizado. Uma mulher em um vestido de noite cintilante tinha lágrimas nos olhos. Um casal que havia discutido no início do jantar se aproximou, com as mãos entrelaçadas novamente sob a influência daquela melodia que parecia consertar o que estava quebrado. Os garçons, geralmente apressados e discretos, ficaram paralisados. Um deles ainda equilibrava uma bandeja, mas seus olhos não desgrudavam de Amara. Até os cozinheiros, atrás da janela da cozinha, se aproximaram para observar a cena. Cada nota se transformava em pura emoção. Doçura, dor, esperança. Amara não estava apenas tocando música. Ela estava liberando algo maior do que ela mesma. Uma verdade universal que fala diretamente ao coração sem palavras. Os aplausos começaram suavemente, a princípio vindos de apenas uma pessoa. Um senhor idoso sentado num canto levantou-se, mexeu-se e bateu palmas com rara sinceridade. Em seguida, uma mulher fez o mesmo. Logo todo o restaurante, ainda repleto de música, aplaudia em uníssono, alguns de pé, outros ainda sentados, mas todos sinceramente tocados. Amara, no entanto, não havia parado de tocar. Seus olhos permaneciam fechados, como se não ouvisse nada além do diálogo silencioso entre ela e o piano. Ela não buscava aplausos, não buscava reconhecimento. Estava simplesmente se deixando guiar por uma força interior além dela. À mesa central, Richard Hamilton observava paralisado. Seus companheiros que o haviam seguido em seu riso cruel, foram os primeiros a se deixar levar pela emoção. Alguns até ousaram sorrir e balançar a cabeça no ritmo da música, demonstrando sua admiração. Richard sentiu uma raiva surda crescer dentro de si. Como isso podia ser possível? Ele que tinha tudo, o dinheiro, o poder, a reputação, estava sendo ofuscado por uma mera garçonete. Ele queria se divertir às custas dela, e agora ela estava roubando a cena inteira. No entanto, apesar da raiva interior, ele não conseguia negar a verdade, ela era brilhante. Seus dedos dançavam pelas teclas com uma elegância que nenhum dos pianistas que ele pagará para seus encontros sociais jamais possuíra. Não era apenas técnica, era a alma. A sala inteira havia mudado. O lugar onde a arrogância e a superficialidade se transformará por um instante, numa catedral de emoções guiada pela música de Amara Johnson. E neste santuário improvisado, não era mais Richard Hamilton quem reinava. Era ela. Richard Hamilton, que tanto apreciava controlar cada cômodo em que entrava, sentiu-se pela primeira vez relegado a segundo plano. Ele, o homem acostumado a ser o centro das atenções, viu seus sócios, clientes e até mesmo sua própria equipe virarem as costas à sua autoridade para se dedicarem a ela, a Amara.
Sentado em sua poltrona de veludo, ele agarrou os braços da poltrona, apertando os dedos até os nós dos dedos ficarem brancos. Seu sorriso arrogante, que geralmente criava ilusões, havia desaparecido. Em seu lugar, uma sombra de dúvida, quase vulnerabilidade, distorcia suas feições. Cada nota que Amara tocava era um insulto silencioso ao seu orgulho. Ela não precisava de palavras para abalá-lo. Não precisava se defender. Fora ele quem, por meio de sua própria crueldade, desencadeara aquele momento. E era ele quem estava pagando o preço. Seus companheiros, que até então riam alto de todas as suas piadas, mudaram de lado sem hesitar. Um deles, Gregory, inclinou-se para outro e sussurrou, sem se importar se estava sendo ouvido. É incrível. Ela toca melhor do que qualquer músico que Richard já contratou. Ela parece uma profissional, respondeu o outro fascinado. Richard sentiu um calor desagradável subir-lhe à nuca. Sua autoridade, sua imagem de homem superior, desmoronava diante de seus olhos, diante dos olhos daqueles que habitualmente o bajulavam. Ele queria intervir, dizer algo para quebrar a magia, mas nenhuma palavra saiu. Pois mesmo ele, apesar da raiva, não conseguia negar a beleza do que ouvia. Seus olhos permaneceram fixos em Amara, e uma parte dele, a parte que ele mais odiava, sentiu admiração. Mas ele se recusou a ceder. Em sua mente apenas uma palavra ecoava: controlar. Ele precisava retomar o controle. Não podia deixar que uma simples garçonete negra, que ele havia escolhido para humilhá-lo, o ofuscasse diante de todos. Ele se inclinou em direção à mesa, tentando criar uma distração. Está, ok. Nada de especial. O quê? Disse ele em voz baixa, como se quisesse se tranquilizar. Mas ninguém estava ouvindo. Seus colegas mantinham os olhos fixos no piano, indiferentes ao seu veneno. Essa indiferença foi uma ferida maior para Richard do que a própria música. Pela primeira vez, ele compreendeu que seu poder, tão evidente alguns minutos antes, poderia se dissolver em um instante. Amara, porém, nem olhou para ele. Ela não estava tocando para ele nem para ninguém. Ela estava tocando para si mesma, para sua mãe, para aquela garotinha que nunca parava de sonhar atrás de um piano gasto. E foi essa indiferença que destruiu Richard ainda mais do que a beleza da música. Ele não existia mais em seu mundo. O milionário, tão seguro de si, tão arrogante, não passava de um espectador indefeso, afogado no triunfo inesperado de uma mulher que ele queria esmagar. Amara sentiu os dedos percorrerem as teclas como se guiados por uma força maior do que ela. Cada nota era uma resposta silenciosa à humilhação que Richard tentará infligir a ela. Ela não precisava de palavras, nem de revolta barulhenta. Sua dignidade falava por ela, e sua música carregava aquela voz com um poder que nada nem ninguém poderia abafar. Em sua mente, era como se estivesse confrontando o Richard diretamente. Ela se lembrava do seu sorriso cruel, do seu tom condescendente, da sua certeza de que poderia usá-la como um brinquedo. Mas quanto mais brincava, mais seu coração se enchia de uma nova energia. Ela estava recuperando o que ele lhe roubara, seu orgulho. A sala, completamente cativada, vibrava com ela. Os olhares que inicialmente a lançavam com escárnio agora brilhavam de admiração. O riso havia desaparecido, substituído por rostos sérios e comovidos. Os olhos de alguns clientes estavam marejados de lágrimas, outros assentiam gentilmente, levados pelo poder da melodia. Richard, no entanto, permaneceu paralisado. Sua garganta estava seca, sua taça de vinho intocada à sua frente. Cada segundo que Amara tocava aumentava sua humilhação. Ela, a garçonete que ele forçara a fazer papel de boba, estava ali, transformando sua armadilha em triunfo. Ela não era mais sua vítima. Era sua atormentadora silenciosa. Um acorde final e poderoso ecoou pelas paredes de mármore como uma explosão. Amara se demorou na última nota, deixando-a vibrar até o silêncio retornar. Então ela levantou a cabeça. Seu olhar, orgulhoso e determinado, percorreu toda a sala. Ela não procurou por Richard. Não precisava confrontá-lo diretamente. Sabia que ele havia perdido. O restaurante irrompeu em aplausos, desta vez calorosos e francos. Alguns clientes se levantaram, outros gritaram seu nome após ouvi-lo sussurrado pelos garçons. Celulares filmaram a cena, imortalizando aquele momento de glória inesperada. Amara levantou-se lentamente do banco, com o coração ainda batendo forte, mas repleto de uma estranha serenidade. Ela curvou a cabeça levemente em agradecimento e, sem buscar glória, voltou calmamente para pegar sua bandeja na mesa ao lado. Ela jogou. Ela respondeu. Ela venceu. E sem dizer uma única palavra, Amara Johnson deu ao mundo uma lição que Richard Hamilton nunca esqueceria. A dignidade não é pisoteada. Ela sempre ressurge.
Quando a última nota desapareceu no ar denso do restaurante, um suspiro coletivo percorreu o salão. Os aplausos, hesitantes a princípio, transformaram-se em uma ovação estrondosa. Os clientes se levantaram um após o outro, batendo palmas, alguns em pé nas cadeiras, outros gritando vivas. Amara, ligeiramente sem fôlego, sentou-se por um momento, olhando para o piano como se tivesse acabado de passar por algo além do seu controle. Seus dedos ainda tremiam levemente, mas em seus olhos brilhava uma nova chama, a certeza de que ela acabará de marcar aquele momento, e aquele lugar, para sempre. Murmúrios de respeito percorreram a sala. Ela é incrível. Nunca ouvi ninguém tocar assim. Até os garçons, geralmente apressados e invisíveis, aproximaram-se para parabenizá-la, alguns com os olhos brilhando de emoção. Os cozinheiros, geralmente enclausurados atrás das portas da cozinha, agora aplaudiam, maravilhados com a força e a maestria que acabavam de testemunhar. E então, como se saísse de um sonho, uma mulher elegante e influente, sentada a uma mesa de canto, caminhou em direção a Amara. Seu rosto expressava uma mistura de admiração e urgência. Meu nome é Victoria Lane, sou produtora musical em Manhattan. Ela disse, com a voz vibrando de emoção. Você tem um talento raro. Gostaria de discutir um projeto com você, imediatamente. Amara sentiu o coração disparar. Esta era a oportunidade que ela tanto esperava, mas nunca ousara esperar. Tudo que ela havia vivenciado, toda a humilhação, toda a dor, de repente se tornou um trampolim para o seu sonho. Richard, por sua vez, assistia à cena com raiva reprimida e uma mistura de vergonha e choque. Seu plano havia fracassado completamente. A garçonete que ele queria humilhar não só o havia superado, como também transformado uma situação de desprezo em um triunfo retumbante. Amara pegou sua bandeja e caminhou calmamente em direção às outras mesas, sorrindo, mas humilde, ciente de que naquela noite ela não havia conquistado apenas o salão, mas também uma parte de seu destino. Pela primeira vez, ela se sentiu livre. Livre para sonhar, livre para criar, livre para mostrar ao mundo que seu valor não dependia dos julgamentos cruéis de um homem. Naquela noite, no luxuoso restaurante onde havia sido humilhada, Amara Johnson foi consagrada não apenas como pianista, mas como uma mulher capaz de transformar a diversidade em poder e desprezo em glória. Richard Hamilton permaneceu paralisado na cadeira, impotente. Tudo o que ele pensava controlar, o restaurante, a atenção, sua autoridade a ruir em questão de minutos. O riso zombeteiro e os olhares condescendentes que geralmente acompanhavam suas entradas haviam sido substituídos por aplausos para Amara. Seus colegas, também atonitos, aproximaram-se da jovem para parabenizá-la, completamente alheios à presença de Richard. Até mesmo alguns clientes que momentos antes teriam rido junto com ela, agora estavam do lado dele. A arrogância e o poder que ele usará para humilhar estavam se voltando contra ele. Amara, no entanto, havia recuperado a compostura. Não se rebaixou a encará-lo. Já havia conquistado sua vingança, e não tinha nada a ver com dinheiro ou prestígio. Aproximou-se do piano uma última vez, tocou as teclas com um sorriso discreto e pegou sua bandeja, pronta para retornar ao trabalho, mas mudada para sempre. Victoria Lane, a influente produtora, já a havia abordado e gentilmente convencido a participar de um projeto musical. Naquela noite, Amara não só conquistou o público, como também abriu as portas para um futuro com o qual ela havia parado de sonhar há muito tempo. Richard, humilhado, sentiu uma raiva surda crescer dentro de si. Quisera esmagar o orgulho dela, expô-la ao ridículo, mas foi ele quem se viu ridicularizado. A garçonete, que ele considerava fraca, acabará de lhe provar que sua crueldade jamais superaria seu talento e sua dignidade. E foi então que Richard percebeu, tarde demais, o verdadeiro poder não vem do dinheiro, da autoridade ou da arrogância. Vem da coragem, do talento e da capacidade de permanecer fiel a si mesmo diante da injustiça. O restaurante inteiro continuou a aplaudir. Os clientes filmavam, alguns já postando os vídeos nas redes sociais. Amara não via mais olhares de julgamento à sua frente, mas sim olhos cheios de admiração e respeito. Seu triunfo silencioso fizera mais barulho do que qualquer zombaria que Richard pudesse imaginar. O milionário ficou impotente, sozinho com sua frustração. A garçonete que ele tentará humilhar acabará de transformar a situação em uma vitória retumbante. Naquela noite, o poder havia mudado de lado. Amara Johnson, a jovem humilde e talentosa, acabará de mostrar ao mundo que dignidade, talento artístico e coragem são armas muito mais poderosas do que dinheiro e arrogância. E naquele quarto luxuoso, onde fora forçada a se expor, ela finalmente encontrara reconhecimento e liberdade.